Olá galera, sempre Química e Ciências. Hoje nós estamos aqui para resolver um exercício envolvendo a equação geral dos gases. É uma questão de vestibular da Estácio, do Rio de Janeiro, onde nós já identificamos aqui alguns valores numéricos. Eu sugiro sempre vocês fazerem isso também, identificar os valores numéricos, que eles são muito importantes na resolução dos exercícios. E o primeiro passo, que é muito importante, é ler a questão e estar fazendo análise e tirar os dados da questão, ok? Então, lendo ali, nós temos um volume de 10 litros. Mas já falou em volume. Então, eu tenho que relembrar as unidades de medidas. Como se trata de um gás, nós sabemos que as variáveis de estado de um gás são pressão, volume e temperatura. Vamos lembrar, então, aqui, quais são as unidades principais de medida de volume, pressão e temperatura. Então, unidades de medida de pressão. Algumas unidades de medida principais são o ATM, mmHg, nós temos Pascal, nós temos o Torricelli. Então, volume, metro cúbico, litro, centímetro cúbico e ml. Temperatura, temos graus Celsius, Kelvin. Lembrando que, tratando-se dos gases, a fórmula da equação geral dos gases aceita em Kelvin, certo? Para transformar de Celsius para Kelvin, basta nós pegar o valor em Celsius e somar com 273, ok? Agora, tendo em mente as unidades de medidas, então nós vamos tirar os dados dessa questão aqui. Então, nós temos volume igual a 10 litros de um gás perfeito, teve sua pressão aumentada de 1 para 2. Então, nós temos uma pressão de 1 atm e outra pressão de 2 atm. E a temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para mais 127 graus Celsius. Muito bem. E a gente quer saber qual o volume final em litros. Então, o que a gente quer saber é o volume 2. Lembrando que, de acordo com a equação geral dos gases, pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Nós temos que lembrar sempre que 1 refere-se ao estado inicial e 2 ao estado final. Então, esse volume de 10 litros é o volume inicial, pressão inicial, temperatura inicial. Então, o volume final que a gente quer calcular, que é volume 2, nós temos então a pressão 2, que é 2 atm, e a temperatura 2, que é 127 graus Celsius. Muito bem. Então, essas temperaturas estão em graus Celsius. Lembrando que a fórmula não aceita graus Celsius, somente em Kelvin. Então, para que a gente possa prosseguir com os cálculos, nós vamos transformar para Kelvin. Como que faz isso? Somando mais 273, porque temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Por causa disso que nós temos que somar aqui e vai dar a resposta correta daí. Então, menos 73 graus Celsius mais 273, então nós temos 200 Kelvin. E 127 mais 273 dá 400 Kelvin. Então, vamos usar a fórmula e substituí-la e ver que resposta nós chegamos. Então, pressão 1 atm vezes nosso volume 1, que é 10, sobre 200, é igual a pressão 2,
que é 2 atm vezes volume 2, que a gente não sabe, dividido por 400. Muito bem. Então, para prosseguir, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Então, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Lembrando sempre, uma dica é multiplicar primeiro os números que estão com a variável, para deixar a variável antes da igualdade, para ficar mais fácil depois. Então, vai ficar o quê? 200 vezes 2 vezes V2 é igual a 1 vezes 10 vezes 400. Para multiplicar os termos semelhantes, que nesse caso aqui é o 2 vezes 200, que dá 400 vezes V2 é igual a 1 vezes 400 vezes 10, ou 1 vezes 10 vezes 400, que dá 4.000. Então, o 400 está multiplicando V2, então ele vai passar dividindo. Lembre-se sempre dessa forma, nunca ao contrário. O valor que está multiplicando que vai passar para baixo, dividindo aqui. Então, volume 2 é igual a 10. Se o volume 1 era em litros, o volume 2 também é em litros. Então, nossa resposta correta aqui, então, que nós chegamos 10 litros. Então, que é a alternativa D, que seria a nossa resposta correta. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, nós vamos perceber que o volume 1 era 10 litros e o volume 2 também ficou igual a 10 litros. O que isso quer dizer? Quer dizer que era uma transformação isovolumétrica, onde o que mudou foi a pressão e a temperatura. Se a gente analisar como que é uma transformação isovolumétrica, na isovolumétrica a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que se um aumenta, o outro também aumenta na mesma proporção. Vejam aqui, ó, a pressão dobrou de 1 para 2, então aumentou 2 vezes, né? Enquanto que a temperatura também, ó, de 200 Kelvin dobrou para 400 Kelvin. Por isso, então, que é uma transformação isovolumétrica, que ela pode ser calculada também com a equação geral dos gases. Ok? Então, para responder, mais uma vez, utilizem a dica sempre de lembrar das unidades de medidas, da fórmula e como que calcula temperatura em graus Celsius para Kelvin. Bem simples. Lembrando desses 3 dados, você vai conseguir responder essas questões envolvendo equação geral dos gases. Ok? Espero ter ajudado e até a próxima.